Só um instante que eu já abro a câmera. Eu sou uma mulher, cis, pele branca, cabelos de olhos castanhos. Eu estou usando uma blusa verde. Desculpa, minha blusa é preta. Eu estou sentada na minha cadeira de rodas que é verde. Num ambiente bem colorido. Ao fundo, eu tenho uma parede coberta com discos de vinil. Eu fiz essa descrição rápida para que as pessoas cegas também me vejam. Eu faço parte de 1% do mercado de trabalho ocupado por pessoas com deficiência no Brasil. 1%. Um escândalo diante de 24% dos brasileiros que têm algum tipo de deficiência. Em 1991, eu jamais podia imaginar que me sentiria confortável me expondo, pilotando minha cadeira de rodas em rede nacional. Aquela garota de 18 anos, cheia de energia, que se dividia entre estudar, trabalhar e sonhar com tantas possibilidades de futuro, de repente virou passado. E da noite para o dia, todo mundo passou a sentir pena de mim. A gente aprendeu a associar a deficiência a uma vida triste, infeliz, improdutiva, inválida. E a imagem que sempre foi usada para traduzir essa invalidez foi a cadeira de rodas. Talvez por isso tenha sido tão difícil encarar o olhar das pessoas. Eu morava em Santos, tinha muitos amigos e a maioria sumiu. Depois, eu soube que eles não tiveram coragem de me ver. Eu entendo. Eu também não tinha. Lá no início dos anos 90, a gente não tinha internet, redes sociais, Google. As minhas referências eram zero. Até que um dia, numa noite de domingo, assistindo Fantástico, eu vi uma mulher numa reportagem sobre acessibilidade, transitando pelas ruas do Rio de Janeiro numa cadeira de rodas, reivindicando direitos. Ela era tão linda, tão incrível, ela tinha uma força, um brilho. Era impossível olhar para ela com pena. Eu desejei, quase como numa oração, eu quero ser assim. Ali, eu virei a chave. Pouco tempo depois, eu soube que haveria em São Paulo um seminário para discutir a respeito da imagem das pessoas com deficiência nos meios de comunicação. E esse era um assunto que me inquietava. Eu já tinha percebido que a deficiência aparecia sempre nos filmes, nos livros, nas novelas, como um castigo para o vilão. E quando o final era feliz, ele relacionava sempre a uma cura milagrosa. Aquela possibilidade de ouvir reflexões a respeito me atraiu muito. E quando eu cheguei no evento, tudo fez sentido. Era um seminário organizado pelo Centro de Vida Independente, um movimento trazido para o Brasil pela Rosângela Berman Biller, aquela mulher que eu tinha visto no Fantástico. Todos os véus que me separavam daquilo que eu buscava caíram naquele evento. Eu entendi que o problema não estava em mim. Eu entendi que a cadeira de rodas é um veículo de liberdade, que ela nunca me limitou. Ao contrário, ela me devolveu a capacidade de me locomover. O que me limita são as ruas, as calçadas, os prédios, os banheiros, a cidade que não é feita para todo mundo. Entender isso deu um novo sentido para a minha vida. Eu fundei um CVM em Santos e passei a realizar projetos com base nas formações que eu fiz com a própria Rosângela no Rio de Janeiro. E o entusiasmo, a ideia de estar contribuindo para criar soluções capazes de melhorar o mundo, pulsava em cada célula do meu corpo.
Foi incrível. A partir dali, eu passei a me sentir parte de um movimento de transformação que me levou a me mudar para São Paulo por conta do meu trabalho. E eu me mudei junto com a minha mãe e com a minha irmã. Sem elas, eu nunca conseguiria nem ter saído do quarto da minha casa. Em São Paulo, eu me juntei a um grupo de entusiastas que criou o Instituto Paradigma. E lá, eu tive a possibilidade de experimentar o poder da diversidade na prática. Com projetos de educação inclusiva, com transformações por meio de educação corporativa e com os direitos humanos. O Instituto se credenciou num comitê criado pela ONU para elaborar o conteúdo da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E sob o lema Nada sobre nós sem nós, o trabalho foi executado garantindo que a voz de representantes com deficiência dos países da ONU fossem ouvidas. Aquilo foi transformador na minha vida. Eu respirei a convenção por 2 anos, até que ela foi aprovada em 2006. Nesse clima de realização, de poder que uma experiência como essa proporciona, a vida deu outra reviravolta. Posso dizer que aconteceu um outro acidente. Eu fiquei grávida. No susto. O meu namorado da época tinha me dito que se a gente quisesse um dia ter filhos, ele precisaria de um tratamento. Ele achava que não tinha espermatozoides. Mas ele tinha pelo menos 2. Bem no mês que os meus ovários resolveram liberar 2 óvulos. Sim, eu fiquei grávida de gêmeos. Quando o médico me deu essa notícia, sabe quando alguém te conta uma coisa que você sabia, mas não lembrava? A minha sensação era que eu estava lembrando de uma coisa óbvia. Um menino e uma menina. Foi incrível. Para surpresa de muita gente, inclusive de muitos médicos, a minha gravidez seguiu saudável. Os meus bebês nasceram fortes, lindos. E inauguraram a melhor e também mais desafiadora fase da minha vida. Um dia eu estava em casa cuidando das crianças, toco o telefone, que era Renata Rodrigues, produtora do Fantástico, para me convidar para dar uma entrevista para Renata Ceribelli. Na hora, eu me lembrei do momento que eu tinha visto 15 anos antes a Rosângela no Fantástico. E o desejo, a inspiração, a energia que ela me trouxe de eu quero ser assim. Sabe aquele ligar os pontos que o Steve Jobs fala? Olhando para trás, eu consigo ver com exatidão os meus pontos. O Manuel Carlos, o autor de novelas, assistiu a reportagem da Renata comigo e tirou disso inspiração para escrever a história de uma personagem de novela, a Luciana, que a Aline Moraes interpretou em Viver a Vida. O acidente da Luciana aconteceu quando o público já estava envolvido com a personagem e causou sofrimento, despertou aquela pena. E a torcida, óbvia, para que ela se recuperasse logo. As revistas publicavam uma reportagem atrás da outra, cogitando uma possível cura da Luciana. E meu coração disparava, porque se isso acontecesse, eu ia ter que me mudar para a Lua, de tão desmoralizada que eu ia ficar, porque eu estava 15 anos fazendo palestras e usando como exemplo
justamente a cura milagrosa atrelada ao final feliz. Aquilo podia acontecer. A Aline deu um show de interpretação. Ela copiava os meus movimentos em cada detalhe. Era curiosa, queria saber de tudo. Os nossos laboratórios eram super intensos. E foi construindo uma relação com o público. Até que a mágica aconteceu. O público deixou de se interessar se a Luciana ia voltar a andar ou não. Porque as pessoas queriam saber se ela ia se envolver com o Miguel, se o romance deles seguiria em frente. A torcida pelo primeiro beijo, se ela ia conseguir engravidar como dizia que queria. O dia a dia do cadeirante entrou na casa das pessoas pela janela do horário nobre. Virou assunto na hora do jantar das famílias. Tornou natural, assim como acontece igualzinho na convivência na vida real. Aquela cadeira de rodas, aquela cor, daquele modelo, se tornou objeto de desejo de milhares, milhões de meninas, adolescentes cadeirantes, que se viram pela primeira vez representadas por uma protagonista de novela. O final feliz? Teve. A Luciana engravidou do Miguel e no último capítulo nasceram os gêmeos. Depois que a novela acabou, eu recebi a oportunidade do então diretor do Fantástico, o Luiz Nascimento, para trabalhar no programa. E assim ele desenhou a linha que faltava para compor o meu desenho de ligar os pontos. Representatividade é importante por isso. As pessoas precisam de referências. Todo mundo precisa de uma referência para seguir, para construir um caminho. Que a gente possa ser, todos nós possamos ser, anticapacitistas. Porque, por incrível que pareça, mesmo a deficiência sendo uma das possibilidades de existir, a deficiência atravessa todas as possibilidades da condição humana. As pessoas com deficiência são homens, mulheres, crianças, bi, trans, cis, negras, brancas, amarelas, e são pouquíssimo consideradas ainda em todas essas pautas sociais. É importante falar sobre isso, sobre essa transversalidade, sobre essas múltiplas possibilidades de existir no mundo. E para construir essa estrada com acessibilidade, com equidade, a gente tem que ter consciência que se trata de um trabalho coletivo. E nesse trabalho, a responsabilidade de cada um é proporcional ao seu privilégio. Muito obrigada.